Pois é, Jeremias, agora a gente vai de entrevista, mas antes de conversar com o prefeito de Adolfo, a gente vai conversar agora com o Oséias Moura. Ele é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Ele vai conversar com a gente sobre o projeto de lei que cria a obrigatoriedade de fisioterapeutas em UTIs em todo o estado. Olha, tema muito importante. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Oséias. Bom dia, tudo bem? Tudo É um ótimo. prazer muito grande estar aqui com vocês. Só corrigindo, eu sou fisioterapeuta clínico e essa temática é de extrema pertinência, principalmente agora nessa pandemia que a gente está atravessando. E a Sociedade Brasileira de Fisioterapia ela tem acompanhado em vários estados tramitações semelhantes. Na verdade, é fundamental a participação do fisioterapeuta nas UTIs 24 horas por dia. Tá certo, Oséias. Então, como é realizado, o tratamento de fisioterapia com pacientes que estão em unidade de terapia intensiva? Explica pra gente. Em primeiro lugar, o fisioterapeuta se deparando com o paciente crítico na UTI, ele vai prover o diagnóstico funcional da mecânica pulmonar, avaliar trabalho da respiração, complacência pulmonar, várias variáveis fisiológicas que, quando comprometidas, elas exigem uma atenção terapêutica específica, seja na ventilação mecânica ou com outros recursos fisioterapêuticos, visando expansão pulmonar, manter vias aéreas pérvias, sem secreções pulmonares, fazer o trabalho de, muitas vezes, readequação do ato respiratório, inspiração versus expiração. Então, tudo isso contribui para que o paciente permaneça menos tempo na UTI e tenha alta numa condição melhor. Tem, inclusive, estudos demonstrando que há menor mortalidade e menor morbidade, de um modo geral, menos complicações e menor taxa de permanência dos pacientes críticos. Ô César, nós temos aqui, como anunciamos no início, falando sobre o projeto de lei 137 de 2020, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, e ele diz o seguinte: é obrigatória a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nas UTIs, né? E aí vai dissertando sobre esse tema. Como é que funciona hoje e qual é o que se pretende mudar com esse projeto que o senhor pôde analisar? Olha, na realidade, essa manutenção do profissional por 24 horas, ela deve ser interpretada mesmo como 24 horas. Uhum. Havia uma disposição do próprio Ministério da Saúde, com a portaria específica, exigindo a presença do fisioterapeuta nos turnos da manhã, tarde e noite. E alguns hospitais se aproveitaram dessa brecha e ofereceram por algum tempo atenção fisioterapêutica apenas até as 22 horas ou até a meia-noite, e deixando muitas horas em descoberto. A presença do fisioterapeuta na UTI, na verdade, ela se justifica continuamente, porque não tem essa coisa, meia-noite o paciente vai ficar curado para adoecer de novo às 6 da manhã. E uma situação crítica, é uma situação geralmente de emergência, não pode esperar, sob pena de até comprometer a própria vida do paciente. Então, é bom que fique bem claro que a correção mesmo é que fique 24 horas, o número de fisioterapeuta por leito é razoável, apesar de um pouco exagerado, em vez de 10 leitos, o ideal seria um número menor de leitos, 6 a 7 leitos seria o ideal, porque são pacientes com graves demandas urgentes, demandas que não podem esperar e requerem realmente uma atenção. O quadro clínico do paciente ele se modifica a cada instante. Então, você monitorizou um paciente, a mecânica pulmonar meia hora atrás, agora, se o paciente tiver feito qualquer alteração da sua hidratação ou se reteve um pouco mais de secreções nas vias aéreas, isso já muda esse quadro, aumenta o trabalho respiratório, exigindo adaptações não só no respirador, mas, sobretudo, na condução geral da função pulmonar, que interage com a função cardiovascular e é importantíssima, é essencial para a sobrevida. Tá certo. Oséias, e explica pra gente, então, como a gente pode explicar para quem está em casa sobre esse atendimento mais completo, então, em UTIs pediátricas e adultas, com um profissional lá para atender diariamente esses pacientes? Veja, os pacientes têm várias indicações terapêuticas. Inicialmente, quando o paciente ele tem uma possibilidade de uma permanência superior a 72 horas na UTI, ele já tem, de uma forma bem simples, indicação de acompanhamento fisioterapêutico. Existe uma síndrome chamada síndrome da imobilização prolongada, ou da imobilidade prolongada.
Se qualquer um de nós, sem qualquer doença, resolvermos ficarmos acamados, nós teremos acomodação da função pulmonar, da função muscular global, da cognição, enfim. De um modo geral, nós não fomos designados, digamos assim, para ficarmos em repouso. Nós precisamos de movimento. Então, de início, seria a indicação mais superficial, mais óbvia da atenção fisioterapêutica, é exatamente manter movimento. Então, isso aí de cara já é uma grande necessidade. Segundo, os pacientes críticos, a grande maioria, mais de 80%, 90%, tem algum comprometimento respiratório. O gerenciamento dessa função respiratória, o fornecimento de oxigênio, o fornecimento de exercícios para melhorar a expansibilidade torácica, abrir os pulmões, favorecer com que o oxigênio entre de uma forma menos trabalhosa e o paciente elimine mais gás carbônico, isso é um processo fisiológico. O fisioterapeuta, na verdade, ele melhora essa dinâmica da fisiologia, a dinâmica do funcionamento natural do corpo, que no paciente crítico está comprometida. Então, são exercícios, são padrões ventilatórios, são manobras diversas de melhoria da função pulmonar. Esse trabalho ele é realmente essencial e indispensável, frisando bem, 24 horas por dia para 100% dos pacientes. Nós não temos em UTI aquele paciente que dispensa a atenção fisioterapêutica. Todos, em um maior ou menor grau, têm essa necessidade e apresentam essa demanda. Agora, Oséias, o projeto é para o estado de São Paulo. E como é que você analisa a situação no estado? Existem cidades, assim, as metrópoles são menos afetadas com grandes hospitais ou é uma demanda geral? Nós temos um estudo recente pela Sociedade Brasileira de Fisioterapia e detectamos que não só no estado de São Paulo, mas em vários estados brasileiros, nós vemos que em algumas UTIs o funcionamento acontece de manhã e de tarde, às vezes apenas um fisioterapeuta não residente ou não plantonista, ele faz visitas na UTI, isso é precariedade demais, e como o próprio estado de São Paulo é um estado muito grande, nós temos verificado alguns hospitais públicos e privados ainda sem, digamos, a intervenção do profissional fisioterapeuta 24 horas. Tá? É preciso que realmente, a partir da aprovação desse brilhante projeto de lei, nós tenhamos assegurada a população que precisa de terapia intensiva, assegurada a sua condição de receber atenção fisioterapêutica na sua integralidade. Agora, Oséias, a proposta também contempla, né, a unidade de terapia intensiva neonatal. Como esse trabalho pode ajudar, então, na recuperação desses bebês que nascem prematuros, para melhor recuperação? Veja, a maioria desses bebês prematuros, eles geralmente eles têm a imaturidade do sistema respiratório, eles têm a necessidade de tratamentos mais agressivos, por exemplo, a instilação de surfactante pulmonar, eles precisam. O surfactante é uma substância chamada tensioativa que permite com que os alvéolos fiquem mais abertos. Quanto mais imaturo for o bebê, maior é essa possibilidade. Então, os pacientes que têm essa imaturidade, eles têm um trabalho maior para abrir seus alvéolos pulmonares. E o fisioterapeuta, com suas abordagens, suas intervenções, ele consegue favorecer uma série de procedimentos, uma série de intervenções para abrir esses alvéolos pulmonares e permitir com que esse bebê, ele, enquanto no ventilador, ele tenha alguma maturação, digamos, de uma forma mais assistida, e o contrário disso é uma causa muito frequente de óbito. É claro que não são todos os neonatos que precisam de UTI, e sim aqueles complicados, aqueles de maior prematuridade, e todos esses eles requerem realmente uma atenção fisioterapêutica cuidadosa, diuturna ali, olha, é difícil até você se afastar desse bebê sob pena de termos uma série de complicações. O ventilador do bebê é diferente do ventilador do adulto, os modos são diferentes. Um bebê ele não vai tolerar muito tempo um mínimo de acúmulo de secreção nas vias aéreas, então isso é fundamental. A garantia das trocas gasosas, absorção de oxigênio, eliminação de gás carbônico, são várias as intervenções que favorecem toda essa dinâmica de normalidade
melhorando a sobrevida, diminuindo o tempo de internação, diminuindo possibilidade de complicações. Sob pena de não termos essa possibilidade de atenção fisioterapêutica, essa criança, esse bebê, ele pode sofrer barotraumatismo, ou seja, é como se o pulmão estourasse como uma bexiga de aniversário de criança, né? Um balãozinho desses, de látex, é muito frágil. Então, um pouco de excesso de pressão já pode causar um dano monumental e comprometer a vida e sobrevida desses bebês. Ô Zé, eu queria saber a diferença da questão da enfermeira e o fisioterapeuta, porque muita gente pode pensar, mas a enfermeira ela não teria capacidade. Qual é o nível de complexidade que um fisioterapeuta estuda em relação à compreensão física, à restauração dos tecidos, dos ossos, enfim, para que ele seja necessário na recuperação, principalmente na UTI, de quem está na UTI? Tranquilo, nós temos acompanhado a formação do profissional de saúde no Brasil. A enfermagem ela tem um papel fundamental, que é o papel de cuidar, o cuidado geral, que envolve não só a higiene, o banho no leito do paciente, a administração de todos os medicamentos injetáveis. O cuidado de enfermagem ele está muito bem definido classicamente nos tratados e é como se faz realmente no país inteiro. Agora, a intervenção fisioterapêutica, houve uma ultra especialização do fisioterapeuta no que diz respeito ao seu mistério profissional, ou seja, cuidar da saúde funcional humana. Então, no mistério da saúde funcional, a gente vê o seguinte, que a função respiratória, a função cardiovascular, a função muscular, elas exigem estudos bem diferentes daquele do colega profissional de enfermagem. O fisioterapeuta estuda cinesiologia, que é o estudo do movimento, ele estuda biomecânica, ele estuda a patologia, ou seja, disfunções, ele estuda clínica. Então, dentro do bojo assistencial do fisioterapeuta, ele tem realmente este preparo focado para promover a saúde funcional. Qualquer disfunção que comprometa órgãos e sistemas com relação à cinesia humana, e cinesia a gente está falando de movimento, a indicação do fisioterapeuta. Houve realmente essa grande evolução nesses últimos 50 anos, no mundo inteiro. Eu já visitei várias UTIs fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, e o papel do fisioterapeuta está muito bem consolidado, não só na questão da assistência ventilatória em si, na monitorização da mecânica pulmonar e como conduzir a mecânica pulmonar desses pacientes, então, não só recém-nascidos, mas também crianças e adultos. Essa visão respiratória, esse foco no sistema neuromusculoesquelético e suas disfunções é competência não só legal, mas também científica, acadêmica do profissional fisioterapeuta. Tá certo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como a fisioterapia pode ajudar a reduzir sequelas de pacientes que passam muito tempo internados numa UTI. Assim, quando acontece o comprometimento, veja, as complicações, as sequelas mais comuns do paciente internado em UTI, nós temos, por exemplo, úlceras crônicas, úlceras de pressão, muitas vezes o paciente sendo mantido na mesma posição durante muito tempo, ele vai requerer uma atenção fisioterapêutica que acelere esse processo de cicatrização. Hoje os recursos fisioterapêuticos com laser terapia, terapia neural, uma série de procedimentos acelera de sobremaneira, muitas vezes uma úlcera que se curaria espontaneamente em 3 meses, 4 meses, muitas vezes a gente consegue fechar em 3 a 4 semanas de uma forma completa, com a cicatrização, de uma pele renovada, de uma pele sadia, mantendo a normalidade e reduzindo o risco de infecções. Os pacientes agora, principalmente agora na pandemia de Covid-19, nós temos assim muitos comprometimentos da função respiratória. E o comprometimento da função respiratória, ele vem com processos restritivos e processos obstrutivos. Essa expressão que a gente ouve muito falar de pessoas internadas, fulano tem uma pneumonia com padrão em vidro fosco, isso é nada mais, nada menos do que um processo inflamatório grave sobre o sistema respiratório e que deixa a dificuldade, a principal sequela é a dificuldade de dilatar volumetricamente os pulmões após a infecção. Então, o fisioterapeuta dispõe de um arsenal de exercícios e de estimulações específicas, manipulativas, muitas delas utilizando equipamentos sofisticados, incentivadores eletrônicos, computadorizados, para ganhar realmente esta expansibilidade tóraco-pulmonar.
Então, se a gente pensar também numa terceira via, que seria a acomodação do sistema neuromusculoesquelético, aí incluímos pessoas que tenham déficits neurológicos, a recuperação é com o fisioterapeuta, pessoas que têm alterações articulares por muito tempo naquele posicionamento, sem submeter o corpo à sua carga, ao seu próprio peso, isso traz uma inadequação onde o indivíduo perde a sua própria tolerância de carregar o próprio peso. A pessoa precisa de ajuda para caminhar. Então, o fisioterapeuta vai prover toda essa transição para uma vida normal novamente. É um trabalho que não é feito jamais numa academia de ginástica. É um trabalho feito por um fisioterapeuta que tem a competência nos métodos de cinesioterapia e compreenda bem a dinâmica do paciente criticamente doente. Então, essas sequelas elas não podem ser tratadas como um caso comum, banal, digamos, de uma sequela pulmonar ou de uma asma brônquica da infância. São situações merecedoras de não só um diagnóstico reiterado, a medida reiterada da função pulmonar, avaliar se tem processo restritivo, processo obstrutivo, processo misto, e ainda se esses processos são leves, moderados ou graves, esperando-se o ganho através destes tratamentos que são bem individualizados. Eles não são protocolares. Cada demanda clínica vai ter o seu tratamento clínico fisioterapêutico específico. Estamos conversando com Oséias Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, comentando aqui sobre o projeto de lei 137/2020 de autoria da deputada Janaína Pascoal, que prevê a obrigatoriedade de presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nas UTIs, né? Isso no estado de São Paulo. E qual é o prejuízo, Oséias, que quando a gente não tem um mínimo de fisioterapeuta, por exemplo, na UTI, para o paciente? O primeiro prejuízo e mais grave, mais óbitos. O segundo, em ordem de importância, mais complicações. Terceiro, mais sequelas. Então, os danos da ausência do profissional fisioterapeuta na UTI, nas UTIs de um modo geral, de adultos e crianças e neonatais, infantis e neonatais, é monumental. A gente pode dizer que uma UTI que não tenha fisioterapeuta, ela está promovendo o genocídio, certo? É muito grave realmente. A gravidade desses pacientes é de saltar aos olhos. Nós temos, claro, situações mais eletivas, crianças que têm menos prematuridade e, assim, talvez demandas menores. Mas, de um modo geral, quando são realmente pacientes que tenham comprometimentos expressivos da mecânica pulmonar, que aumenta o trabalho, há uma maior exigência dos músculos respiratórios, isso leva à fadiga precocemente, então é devastador, é realmente dramática a ausência do profissional fisioterapeuta nas UTIs. Tá certo, doutor Oséias Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e já estendo o convite para próximas oportunidades. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço, fico ao dispor de vocês. Muito bem, se esse projeto for aprovado e virar lei, ele volta aqui para a gente acompanhar, né? Porque a gente acompanha aí a tramitação e todas as consequências dos projetos aqui do Parlamento Paulista.